no centro da mídia esportiva e algumas falas estão dando o que falar. Hoje você vai acompanhar comigo os principais cortes e tudo o que saiu sobre o maior de Minas. Fica até o final que tem muita coisa interessante. E já chega deixando seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Con todo respeto hacia Cruzeiro, con el club de mis amores, amo Barcelona, espero en un futuro venir a jugar a Barcelona, espero que el Presi coja el teléfono y me llame porque es un sueño, yo siempre he querido jugar en Barcelona, soy barcelonista, ahora pertenezco a Cruzeiro, soy muy profesional y nada, empezar así es muy bonito, muy lindo, siempre hablamos esto, que queríamos empezar así, creo que con todo respeto, el profesor también habló algo que no tenía que hablarlo sobre nosotros y creo que nosotros, sí, el profesor Faría, y nosotros hablamos en la cancha por nosotros. Eu quero saber se vocês veem problema na fala dele, mas antes eu preciso... Deixa eu agradecer o Ronaldo Pim, que foi Ronald Pim, que nos enviou, da JC Rádio Esportes, que nos enviou esse vídeo aí, sem tarja, sem nada, que nos ajudou muito. Ronald Pim, obrigado aí pelo envio do vídeo, valeu demais. Você vê problema na fala do Arroio? Ele fala que é profissional, que está no Cruzeiro. E o que ele faz é até de muita coragem. Ele assume que ama o Barcelona de Guayaquil. Lembrando, né? O Arroio é equatoriano, então ele não tirou um amor aleatório, assim, do nada. E diz que um dia pretende jogar no Barcelona de Guayaquil. E fala que é profissional, que hoje está no Cruzeiro, mas... eu entendo quem enxergue de forma contrária, mas estou te falando da maneira que eu enxergo, tá, HG? Eu só vou assinar embaixo do valor aqui para não tomar muito tempo dos colegas. Eu também vou deixar o programa correr, eu assino com valor. Sem problema. Para mim não tem polêmica alguma, cara. Eu, sinceramente, eu não vejo problema nenhum também. Eu não posso trabalhar aqui e falar que, com todo respeito, aqui é a casa que eu estou, mas eu adorei trabalhar na Rádio 98, grandes patrões que eu tive por lá, adorava. Se um dia, de repente um dia eu posso voltar a trabalhar lá, inclusive eu recebi um convite recentemente, mas não pude. Então não vejo problema nenhum. Agora, o que você não pode fazer é o seguinte, vamos imaginar aqui. Eu chego perto da minha esposa e falo assim, olha, com todo respeito a você, eu sou um maridaço do cacete, mas eu estou assim, eu gostava muito da minha ex-namorada, da Valua. E aí, quem sabe um dia, tá, não pode, mas sendo no aspecto profissional, eu não vejo nenhum problema. Coloca vamos falar da questão do Arroio, já que a gente falou do Cruzeiro? Então, eu vi a declaração dele lá em Guayaquil. Pegou um pouco mal, né, pra torcida. Internamente no Cruzeiro... Não pegou? Não foi tanto se assim, eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu ficaria um pouco chateado, mas não deu pra entender o que ele falou? Eu não sei se a nossa produção tem a declaração. Você viu, Hernan? O Arroio falando lá depois do jogo? Putz, eu vi só... Não, ele falou pra imprensa local lá. Eu vi só a repercussão. Então, os caras falaram, pô, e aí, Arroio, não vem jogar aqui e tal? Ele falou assim, ó, com todo respeito ao Cruzeiro, o Barcelona é o clube que eu amo. Espero jogar aqui, espero que o presidente me ligue, porque sempre tive o sonho de jogar no Barcelona. Mas agora sou do Cruzeiro e sou muito profissional. No Equador, o Arroio só jogou pelo Independiente Del Valle na seleção do Equador, né? Não chegou a jogar pelo Barcelona de Guayaquil. Mas ele tem esse sonho. E aí eu fui conversar com algumas pessoas no Cruzeiro, né? Porque falaram assim, ele tem que ser punido, tem que levar uma multa, uma declaração infeliz. Por enquanto, o que eu apurei, não vai ter multa. Entenderam, assim, a declaração do Arroio como algo, por exemplo, assim, ele é o sonho de infância dele e que talvez seja pro futuro, sabe? No sentido no final da carreira, ele falou, pô, sou muito profissional, tô defendendo o Cruzeiro. Não dá pra entender? Eu entendi por essa maneira. Eu entendi assim também, mas se eu fosse cruzeirense, eu estaria bravo. Exato, até me alertaram aqui e falaram assim, pô, mas ele disse que tá muito feliz no Cruzeiro, que ele tá num momento bom. E aí me alertaram para o perfil do Arroio no dia a dia, né? Que é um cara que se dedica muito, que ele se entrega muito no dia a dia, nos bastidores. Acho que isso é o que conta. Exato, que ele tá muito feliz, que ele contagia o ambiente, que é um cara muito importante pro Cruzeiro e foi uma contratação importante. Então, por enquanto não vai haver multa, vai ter uma conversa normal até para entender. Não vacila, tá? Não vacila, mas assim, entenderam mais como uma declaração de amor assim pro Barcelona, que é algo pro futuro, do que não para agora, entendeu? Foi só uma questão de bastidores ali, nada muito grave, o que eu conversei com uma fonte do Cruzeiro hoje de manhã. Eu não sei se o Bruno viu assim a declaração, eu também enxerguei dessa maneira, Bruno, né? Ele tava falando para a imprensa local, o time de infância dele. Acho que ele não calculou que teria essa repercussão aqui. Totalmente. Achei numa boa, eu entendo assim, também não quero ser sommelier de torcedor, cada um enxerga e sente da forma que bem entender, desde que não exista muita falta de respeito, especialmente violência. Então eu entendo o torcedor do Cruzeiro que ficou incomodado,
mas se a gente parar para pensar, respirar, olhar com calma, foi uma declaração totalmente natural para a imprensa do país dele. Ele foi original, foi honesto, não mentiu, não omitiu nada e abriu o coração, gente. É tão normal, tão bonito. A gente se apega a tanta coisa ruim ultimamente. Mas eu repito, entendo o torcedor que se mostrou incomodado agora, ao ponto disso se tornar um problema, eventualmente uma punição, uma multa. Aí não, né? Pelo amor de Deus, eu acho que faz parte. Não vi e não vejo qualquer tipo de problema nesse tipo de manifestação pública. Até essa conversa que eu tive hoje com uma fonte do Cruzeiro, me usaram de exemplo, assim, não é comparação clara, assim. Mas o Vinícius Júnior, quando ele tá no Real Madrid e ele fala do Flamengo, volta um dia, tenho muito carinho, até usaram de uma certa comparação. O Gabriel assim. Jesus, não fala? Paquetá, quando voltou. Paquetá, o Gabriel Jesus lá no Arsenal. Exato, é mais uma coisa de amor, sabe, declaração pro clube, do que querer voltar agora, entendeu? O problema é se o cara tá aqui fazendo corpo mole, forçando pra sair e tal, e não é esse o caso. Não é esse o caso, porque falam que ele beleza. se dedica muito, um cara muito comprometido, então não é esse o caso. Então, como é que tá a situação do Gerson lá no Cruzeiro, Felipe? Cara, eu tinha uma conversa bem longa com essa fonte, né? Quase meia hora ali, então fui apurando vários detalhes e me falaram do Gerson, né? Tanto o Cruzeiro como o Gerson sabe que ele pode entregar mais. Porque foi uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. E o Gerson, ele se cobra muito nos bastidores, Bruno Vicari. Ele externa muito isso para a diretoria, que ele sabe que ele pode entregar mais, que ele tem que puxar a responsabilidade. Teve a mudança de técnico agora também, né? Que pode ser positiva, enxergam que o Arthur Jorge está tendo uma relação interessante com o Gerson, porque ele está puxando para conversa, sabe? Até vou trazer uns detalhes sobre o Arthur Jorge aqui. Mas com o Gerson falando assim, você é o cara, você é um protagonista. Então o Gerson entende isso. O Gerson entende que ele tem que entregar mais, que ele precisa mostrar o valor que foi pago por ele também, entendeu? Uma forma de recompensar. E até quando ele volta pro Brasil, pro Cruzeiro, era com a ideia de mirar a seleção brasileira. Porque vale lembrar, no começo do ciclo do Ancelotti, ele estava ganhando oportunidade, depois foi pro Zenit da Rússia. Era um titular absoluto da seleção. Eu não lembro com o Ancelotti, mas com o Dorival pelo menos era. Não, o Ancelotti, acho que foi a primeira ou segunda convocação, chegou a ser... Mas ele jogou com o Ancelotti Jogou, também, né? Mas depois ele volta pro Brasil com esse intuito e acaba não se adaptando. Mas então ele se cobra muito e depois do jogo contra o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro, ele sente um incômodo e aí foi uma lesão que ele até não externou, né? Mas ele queria entregar, queria jogar a final, então ele jogou com muitas dores a final contra o Atlético Mineiro. Estava sentindo muitas dores no joelho e tomou injeção. Aquela injeção para tirar as dores e tudo mais. Uma infiltração, Uma infiltração e ele não falou para ninguém isso. Porque era um desejo dele jogar, entregar, mostrar para a torcida que ele estava disponível. Então ele tomou a injeção, não falou para ninguém. Então a torcida do Cruzeiro para entender como é a cabeça do Gerson. Ele sabe que ele pode entregar mais. O Cruzeiro entende que ele precisa entregar mais também, até pelo valor que foi pago. Mas ele está trabalhando para isso. Trabalhando para reverter essa situação nos bastidores. E do Caio Jorge? O Caio Jorge? Não, Arthur Jorge. Arthur Jorge. O Caio Jorge tá bem. Tá tranquilo. Mas o Arthur Jorge também. Arthur Jorge tá bem, só que... Ganhou o jogo aí? Ganhou, só que foram 3 jogos e uma derrota, né? Pro São Paulo. Pro São Paulo. Tá. Mas então ele ganhou do Vitória. Sim. Levou um ataque do São Paulo. Um ataque do São Paulo. Do Roger Machado, viu, Viola? Critica mais Roger Machado. Fala dele, Viola. Ele agora fica quieto, né? Tá quietinho. E ganhou agora na Libertadores. Ganhou agora na Libertadores, mas assim, o Arthur Jorge não tá feliz com a situação ainda não, tá? Não dá pra dizer que ele tá feliz, porque ele sabe também que o Cruzeiro pode entregar muito mais. O Arthur Jorge, bem, né? ele sabe. Ainda bem que ele sabe. O Cruzeiro tem um elenco muito bom, ele acredita, tanto que ele chega ao Cruzeiro, ele não pede nenhum reforço. Ele acredita que os jogadores que estavam à disposição são os caras disponíveis, são bons. Então o Cruzeiro tem um elenco razoável. Por mais que tenha essa situação com o Wallace agora. O Wallace está afastado, deve ser negociado no meio do ano, tá? Ele sabe que eu depois trago mais bastidores sobre isso. Mas sobre o Arthur Jorge, ele ainda está incomodado com a situação porque ele acredita que pode melhorar. E o time tem capacidade para isso. E precisa dar uma resposta rápida. E até umas questões aqui, o Cruzeiro, ele precisa dar uma resposta até porque ele está na 20ª, não, está na... Ganhou um jogo só no Brasileiro. Exatamente. Eles entendem que essa situação no Brasileirão incomoda muito. Mas o Arthur Jorge está consciente. O Cruzeiro fez uma vitória... Pra você ter uma ideia, o tamanho da vitória que o Cruzeiro construiu jogando em Guayaquil, que a gente viu aqui na ESPN. Então, assim, é algo óbvio que tem que fazer a lição de casa, o Arthur Jorge... É aquilo, não adianta ganhar do Barcelona lá se tropeçar aqui com a Católica, que deve perder de todo mundo. Tomar taca. Aliás, nas últimas competições, o Cruzeiro tinha um pouco
essa característica, né? Conseguia umas vitórias fora excepcionais, aí chegava em casa, pumba, tomava taca. Isso. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com tudo que a mídia está falando sobre o Cruzeiro? Deixe a sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.